gente tá esperando o filme de FNAF há pelo menos uns 5 anos, e eu tenho certeza que você já deve ter imaginado o que talvez aconteceria com o filme de Five Nights at Freddy's. Que história que vai contar, o que tá rolando, quais são as pistas que nós temos a respeito do filme, e tudo mais que rolou nesse tempo todo, e a gente vai tentar adivinhar o que pode acontecer e trazer um pouco das minhas expectativas sobre o filme. E também, é claro, vendo muito dos comentários de vocês, o que a gente pode esperar que vai rolar. Antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Vocês não perdem nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês também estão esperando e também as suas teorias a respeito do filme de Five Nights. Primeiro, para algumas pistas do que eu acho que pode acontecer na história desse filme e também mostrar para vocês algumas evidências do porquê eu tô pensando isso. Bom, vamos lá. Eu acho que a história principal vai ser focada muito no FNAF 1 e 2. Não acho que vai pro FNAF 3, porque o FNAF 3 é muitos anos no futuro. A gente sabe que o FNAF 3 se passa em 2023, sendo que a gente sabe que todas as coisas do filme, né, as partes, vamos pôr assim, dos carros que eles estão alugando, sabe, todo o cenário que eles estão tentando resgatar, é justamente na década de 80 e 90. Não acho que eles vão trazer a Fazbear Frights, ou pelo menos talvez vai ser um pós-crédito, sei lá, mostrando, olha, vai ter a Fazbear Frights no futuro e aí acharam o Springtrap. Pode ser isso. Por que eu acho isso? Principalmente com aquela visita daquele estudante que tava o Springtrap só à amostra. Não tava, sabe, como se fosse pra ir pra algum estúdio, não tava pra ir em algum outro lugar, né? Tipo estúdio de gravação, melhor dizendo. Não tava pra filmagem. Pode ser que seja uma referência pro próximo Five Nights at Freddy's, que aí o segundo filme se trataria da Fazbear Frights, e aí mostraria o paralelo do que aconteceu, né, depois dos eventos, né, no FNAF 3, e mostrar o que aconteceu com o Michael Afton, aí talvez troque até o ator, porque o ator que a gente tá vendo agora é um cara jovem, é um cara de 20 e poucos anos, então faz todo sentido ser ali em 93. Tanto que a gente pode até ver que só tem uma logo. Isso que eu também tenho que mostrar e falar bem claro. Só tem uma logo da Fazbear Pizza, né? Da Freddy Fazbear Pizza. Então não tem outras logos. A gente não viu também, né? Mas pode ser que seja realmente só mais focado no primeiro FNAF, deixando a entender que teve outras localizações antes, que aí vai ter as referências do FNAF 2 e do FNAF 4. Não tô dizendo que eles vão eliminar tudo, porque a essa altura eu acho muito difícil dos caras pegarem e só focarem no FNAF 1 também. Mas eu não acho que eles vão tanto pro FNAF 3, porque, de novo, é muitos anos no futuro, cara. Eles têm que fechar uma época e falar assim, não, a gente vai falar do Michael Afton nesta época aqui, que é justamente década de 80 e década de 90. Não acho que vai muito pra frente. Fora que também a gente teve também agora recente a parte do guarda noturno. A gente sabe que vai ter um outro guarda noturno. Não sabemos se esse cara vai ser o Phone Guy ou se esse cara vai ser realmente... vamos pôr assim, um cara, sabe, gerente de algum lugar, mas a gente já sabe que ele vai ser guarda. A gente sabe que ele tá sendo como guarda e que talvez ele fosse, talvez a primeira vítima, né, dos guardas noturnos que morreram dentro da localização. Não acho que é o guarda noturno do FNAF 2 também. Eu comecei a pensar do tipo assim, não acho que faz tanto sentido ser o guarda do FNAF 2 e vir depois o Michael. Eu acho que ele vai ser assim, um guarda do FNAF 1, e aí acontece um ruim lá dentro com o cara, e aí depois vai cortar a cena e vai mostrar Five Nights at Freddy's, e aí vai ser justamente o Michael Afton sendo remanejado para a localização da pizzaria. Nesse meio tempo, antes dele ser relocado, vai acontecer o seguinte, vai sair a notícia do jornal que teve um acidente dentro do FNAF 1, que é justamente do guarda noturno, que abriu a vaga para justamente ter, né, aquela coisa do Michael Afton poder entrar no FNAF 1. O que eu quero explicar com isso? O guarda noturno que a gente tá vendo agora é o cara que morreu antes do Michael, né, mas ainda é a localização de 93. Para justamente ter a vaga aberta, alguém tem que ter, né, ido embora, para não ter mais aquele negócio. Aí fala, ah, Cor, mas é um emprego de verão, é um emprego, sabe, que durou pouco tempo, então as pessoas só tiraram dinheiro fácil. Pode ser isso também, mas eu acho que aquele guarda vai de comes e bebes, eu acho que ele vai rodar e vai ser justamente a justificativa para mostrar que talvez já esteja acontecendo algo ruim dentro da pizzaria. E aí eu tenho minhas teorias de que talvez o Michael vai ver esse assassinato, né, ou melhor dizendo, um cara desapareceu e depois não foi mais trabalhar, ainda envolvendo os eventos dentro da Freddy Fazbear Pizza. E aí depois ele vai lá pra ver e teve os sumiços das crianças, aquela coisa toda. Nesse meio tempo, quando passa o começo e vem o Michael Afton pra mostrar, né, que ele é o protagonista da história, vai mostrar o relacionamento dele com a Abby e muito provavelmente ele vive com a mãe, né, ele foi separado lá do pai, aquela coisa toda, e ele vive com essa moça, né, e eles tomam conta ali daquela família pequena, e aí vai mostrar que os dois são divorciados, o William e a antiga esposa dele. Ou
pode ser que essa mãe seja de lá de 87 e só tenha memórias dela. E aí ele perdeu a mãe. E aí, nesse meio tempo, ele tendo que criar a irmã dele mais nova sozinho, praticamente. Talvez vai mostrar o relacionamento dele com a Vanessa, que talvez seria uma curiosa, que talvez ela teve alguma irmã, algum parente, né, que foi dentro da Fred Fazbear Pizza e acabou desaparecendo. Pode ser daí que venha o vínculo dela pra dentro do filme. Porque tem uma Vanessa. Agora, a galera vai falar assim, ué, mas a Vanessa não é do Security Breach, Core? A Vanessa não é lá do FNAF 9? Então, eu acho que vai ser uma outra Vanessa. Eu acho que não é a mesma Vanessa, porque 80 e 90 não tem como ser a Vanessa do Security Breach. Fora que o Security Breach é 2033, eu acho. 2033 ou 2034. Então, tipo assim, não tem como. É 50 anos aí de bagulho, gente. Não tem como. Uns 40, 50 anos. Não tem nem como. Essa mulher, se ela tem os seus 20 e poucos anos ali no FNAF 1, tem uns 60 anos ali no FNAF Security Breach. Mas eu acho que vai ser uma referência pra ter uma Vanessa na história. E aí incluir, talvez, sei lá, a família dela de algum jeito nessa história toda. Talvez venha aí o vínculo dessa nova família que foi apresentada até no Security Breach. Porque a gente viu as fitas da terapeuta, onde a Vanessa começa a conversar, né? Tem lá as fitas dela falando da família. E aí, esse vínculo dela, desse interesse da Fred Fazbear Pizza, talvez eles queiram incluir, sabe, uma história pra ter uma nova família que entrou no meio dessa bagunça, sabe? As famílias da vítima, né? Talvez uma vítima dentro da pizzaria, ou talvez ela seja parente até de uma das crianças importantes, a gente não sabe. Se for realmente, né, do Jeremy, da própria Cassidy, a gente não sabe. Mas pode ser que essa família acabou sendo relacionada, sabe, entrou no meio dessa bagunça, por conta de que um dos filhos, né, dessa família da Vanessa, entrou no meio da bagunça, porque o William Afton acabou matando um monte de criança. E quando mata um monte de criança, aquela coisa, tem um monte de família envolvida, não tem como a gente escapar disso. Aí pode ser que uma dessas famílias, a Vanessa, quis procurar saber a verdade e acabou encontrando que foi, né, o próprio filho do dono, que é o Michael Afton, que também tá tentando procurar o que aconteceu com o pai. Vão ser alguns flashbacks, muito provavelmente da década de 80, onde o Michael e o William Afton conversavam, talvez até um pouco antes, né, do relacionamento, que o William ainda conversava com as pessoas e não tinha virado Springtrap, melhor dizendo. Mas talvez mostre que o William tava indo na pizzaria, que é justamente os minigames do FNAF 3. Vocês se lembram? Tem aquele minigame do Purple Guy que ele desmonta os animatrônicos na mão. E esses minigames se passam durante o FNAF 1. Pode ser daí que vem, né, o nosso homem por trás do ruim, desmantelando os animatrônicos, né, depois que o Michael Afton passa, né, a época do FNAF 1 ali. Mas vamos por partes. Tô mostrando primeiro os relacionamentos que vão acontecendo e mais alguns flashbacks dele lembrando do pai. E também ele começa a descobrir, por conta da morte desse guarda, que teve muitas crianças que acabaram sumindo na pizzaria, né, sumiram envolvendo a Fazbear de algum jeito. Mas sempre tudo foi encoberto e sempre a culpa foi de algum pai irresponsável ou foi alguém que estava sondando a pizzaria, mas a Fazbear Entertainment nunca é envolvida, né, sabe? Ela tá lá, mas ela sempre é também inocente na história, sempre uma outra pessoa que fez o ruim. Aí ele vê essa notícia do jornal e ele vai lá investigar o que rolou então no FNAF 1 e o que aconteceu com o guarda noturno. Ele vai lá ver e vai ver o que tava rolando, até ele descobrir o que tava acontecendo dentro dos animatronics. E aí vai acontecer as coisas de dentro da pizzaria, toda aquela coisa ruim, atacada, né, com o Michael Afton tentando investigar o que rolou, e talvez ele descubra que realmente as crianças estavam morrendo da pizzaria. Pode ser que ele venha a descobrir ou ver alguma coisa, né, em algum lugar. Talvez a gente veja também as crianças fantasmas, porque, lembrando pra vocês, o minigame do FNAF 3 tem aquelas crianças que vão atrás do William Afton. Lembrando pra vocês que o minigame, de novo, se passa pouco depois do FNAF 1. E talvez o Michael Afton veja alguma dessas crianças. De relance, até comecei a cogitar que a ideia do Golden Fred aparecer, sabe, em alguns momentos que ele não vai ter um foco. Tipo, vai estar aparecendo assim, o Michael Afton vai estar mexendo e a gente vai ver o Golden Fred no fundo, sabe? Tipo assim, vocês estão me vendo aqui, mas vocês não sabem que tem um Golden Fred ali atrás, tá ligado? Aí pode ser meio que aparecer dessa forma, entendeu? Enquanto você não tá percebendo as coisas na frente, tem muita coisa mexendo, mas tem algo escondido mais atrás. Pode ser que aí que venham as aparições do Golden Fred e talvez até das outras crianças, né, que acabaram sendo vítimas do próprio homem por trás do ruim. Aí ele vai fazer a investigação dele, vai acontecer as coisas atacadas, né, que é justamente o FNAF 1 das ideias. Os animatrônicos vão ficando cada vez mais perigosos, aí vai acontecer, sabe, de fechar a porta, aquela coisa toda. Eu acho que isso vai ter, ou vai ter alguma coisa do tipo assim, a Vanessa vai entrar na pizzaria de alguma forma, tentando ver o que tá acontecendo com o Michael,
porque ela é coadjuvante, né? E também tá falando que ela teve um relacionamento ou tem um relacionamento com o Michael. Não sei se é algum relacionamento que os dois estão namorando, mas parece que enquanto o Michael tá procurando o que o pai dele fez, a Vanessa também tá querendo procurar alguém importante dentro da pizzaria. Talvez uma das vítimas que eu falei do próprio William Afton. E aí vai mostrar também o relacionamento, né, da irmã do Michael, que é a Abby, né, a menininha pequena, que também se foi nessa época, 87 para 93. Pode ser que comece a querer falar dos eventos do Sister Location. Pode ser, por justamente a gente saber que Abby é um apelido também para Elizabeth. Seria Beth o certo, né? Mas pode ser que a Abby, né, a menina mais nova, seja realmente uma referência ali pra gente começar a vincular o Sister Location das ideias. Pode ser que a gente veja o Circus Baby Pizza World, né? Ou o Circus Baby Entertainment and Rental. Mas eu acho que vai ser o lugar que ficou um dia só aberto. Pode ser ali naquela época, 87 a 93. Fora que eu acredito também que muita coisa que o Michael Afton vai pesquisar e vai ter flashback. E por que eu tô falando que vai ter muito flashback? Porque a diretora, a Emma Tammy, ela adora fazer flashback. Ela tem vários filmes que ficam indo e voltando, sabe? Fica indo pra 93 e vai pra 87. Pode ser coisa que vem até pra 83. Mas eu não tenho tanta certeza que vai ter realmente coisa do FNAF 4. Porque eu acho que isso vai caber pra uma parte 2, assim. Porque tem muita coisa pra conversar ali entre 87, que vai ser justamente os Toy Animatronics, que vai ser justamente a mordida de 87, a investigação policial que rolou em 87 pro restaurante ter sido fechado, e o que rolou da queda da Fazbear Entertainment em 87, que foi muito crucial pra franquia toda, e o que o William Afton fez nessa época toda. Pode ser que ele realmente tenha feito, sabe, uma outra localização para alugar os animatrônicos justamente nessa época. Calma, eu tô teorizando, eu tô só falando o que pode ser no filme. Eu tenho que já deixar um detalhe bem claro pra vocês. Eu só tô teorizando sobre o filme, não tô falando que isso vai alterar os jogos, ou que, sabe, talvez seja algum detalhe que a gente possa colocar em uma outra época, mas eu só tô falando minha teoria, uma ideia do que pode ser que role ali naquela época, para justamente justificar. O William Afton tentou ainda continuar a pesquisa dele dos remanescentes e talvez vincular o Sister Location nessa ideia toda. Não sei se vai vincular pra antes do FNAF 1 ou depois do FNAF 1, mas vai ser perto daquela época ali, porque o Michael Afton tá indo atrás do pai, tá indo atrás do que o pai dele tá fazendo, e pode ser que ele, meio que no final do filme, a gente tenha dois, na verdade, pós-créditos que eu começo a pensar. Pode ser que venha pra vincular o Sister Location e toda a localização do que rolou com a Abby, né, a irmãzinha mais nova, que também some, né? Talvez ela venha mais como um flashback, mostrando como ele cuidou dela. E aí teve aquela localização, a Circus Baby Entertainment and Rental, o que aconteceu com a irmã dele que sumiu. E aí foi por isso que ele começou a ir atrás também. Aí tem aquele drama dele ter matado o irmão quando ele era adolescente, né? Que foi a criança chorona. E isso venha tudo com flashback. Não acho que vai mostrar na cara as coisas. Porque, vamos lá, o filme, ele vai tentar fazer uma base para as coisas. E ele vai tentar explicar meio que o universo do que tá rolando. E vai ter vários outros personagens também que a gente vai, tipo assim, são personagens novos, que não estão nem nos livros e nem foram apresentados nos jogos. Os únicos que a gente viu que tá no jogo, no livro, é justamente a Abby, que é meio que paralelo da Elizabeth, o Michael Afton e o William Afton. O resto é tudo coisa nova. Ah, mas tem até a mulher do William Afton. Beleza, mas ela nunca teve uma grande parte, assim, ou um vínculo enorme, ou uma personagem mesmo nas histórias dos jogos ou dos livros. A gente sabe que existe, mas nunca foi tratado. Só agora no Security Breach que tem uma menção dela. Realmente, ó, a mulher foi de Comes e Bebes lá nos anos 80. Pode ser que mostre o que aconteceu com essa mulher de verdade também. Pode ser que mostre, tipo, o meu pai, ele foi um cara que ficou, sabe, ficou focado no trabalho, focou pra caramba em tentar salvar o negócio dele, a empresa, ele largou a família. A mãe dele vai, né, de base, vai de Drake Josh, e aí ele começa a cuidar da irmã sozinho, né, o Michael Afton, melhor dizendo, porque ele perdeu o irmão quando ele era adolescente. Pode ser aí que veio a Abby, nesse processo conturbado e tudo mais, né, dessa coisa deve ter dado treta e de separação, pode ser que a separação veio depois da criança chorona, não sei, estou falando no filme, tá? Não tô falando na história de FNAF, né, dos jogos. Porque outra coisa também tem que deixar claro, o filme, ele não vai ser 100% fiel aos jogos, eles vão ter detalhes, mas ele não vai ser, sabe, vai acontecer, noite 1 vai ter o guarda noturno, e aí ele vai ouvir o phone guy e vai acontecer as coisas. Não vai ser isso. Ele vai ter que pôr muita base de muito personagem, e principalmente esse vai e vem, né,
do que rolou com o William Afton depois do que aconteceu com o filho dele, que ele morreu, que perdeu em 83, e também da outra irmã, a tal da Abe, que vai ser uma personagem que vai aparecer bastante, e mostrar que ela, né, aconteceu um ruim na época do Sister Location. O que vai acontecer depois quando ele investigar tudo isso? E aí ele vai começar a descobrir que talvez o pai dele esteja envolvido nos acidentes, melhor dizendo, da Freddy Fazbear Pizza. E que não eram acidentes coisa nenhuma, mas era o próprio pai dele que tava fazendo ruim. E aí ele começa a querer descobrir. E aí na localização, né, a Sister Location, que o pai dele acabou abrindo pra ver se ele conseguia um pouco mais de dinheiro. E aí acontecem os eventos da Circus Baby o Entertainment Rental e aquela coisa toda. Pode ser aí naquela época ali ainda no FNAF 1. Mas aí o pai dele vai lá e desmonta os animatrônicos, desmantela eles pra caramba, sabe? Desmonta pra cacete lá os bichos. E aí as crianças fantasmas que o Michael Afton já tava vendo por ele ter substituído o guarda noturno e trabalhou lá, ele vai e aí acaba essas crianças indo pra cima do William Afton. Essas crianças fantasmas, sabe? Todas amaldiçoadas com, né, que os corpos dela foram jogados nos animatrônicos. Acontece tudo ruim, ele entra na roupa de Springborn e acontece, né, o fatídico final do William Afton, que é justamente ali em 93. Foi aí que o William Afton vai realmente pro saco. Acontece também, né, que todo lugar é fechado, aquela coisa toda, os animatrônicos foram destruídos, então o William Afton fica preso naquela sala, né, que tem aquela parte que não tá no mapa, tudo mais. E aí é justamente que o Michael Afton vai tentar procurar o pai e ele não encontra o pai dele. Porque o pai dele tá preso lá no FNAF 1. Isso eu tô falando que tá acontecendo no filme. Vai chegar depois uma hora. E aí pode ser que daí, né, de toda a investigação e tendo o fim do William Afton logo no primeiro filme, a gente talvez tenha até pós-créditos mostrando o nosso queridíssimo Springtrap. Porque o Springtrap, ele só tá como se fosse que aquele estudante vazou, só tem a cabeça do Springtrap e talvez mostre alguma coisa ou outra do corpo. Eles estejam preparando realmente para talvez um segundo ou terceiro filme. Como eu falei, o próprio William Afton, Matthew Lillard, né, o Salsicha do Scooby-Doo, ele afirmou que assinou um contrato de 3 filmes. Pode ser que se o filme der muito certo, tenhamos um segundo e um terceiro filme. Para esse primeiro filme, eu só vi uma logo, pode ser que mostre a pizzaria do FNAF 1. Não tô dizendo que não tenha, né, flashbacks do FNAF 2, mas não tá mostrando a logo, né, da Freddy Fazbear Pizza de 87, que é uma outra logo, e justamente a cara daquela pizzaria eram os animatrônicos Toys. E não tem, sabe, muita coisa mostrando do Toy ou algo assim. Só tem mais referências dos bichos do primeiro jogo e o Springtrap. Não acho que vai mostrar aquelas coisas tão reveladoras, sabe, de 87. Talvez ainda fique no ar o que possa ter acontecido. E aí o segundo filme, ele vai tentar tratar das coisas que rolaram em 83 e 87. E aí vai vincular com o Sister Location, que aconteceu ainda do próprio Michael Afton, mostrando o que rolou com ela, aquela coisa toda. Eu acho que o 2 vai ser mais ou menos isso. Vai mostrar a continuação do Michael indo pro Sister Location, e aí vai mostrar, né, os eventos do FNAF 2, que ele foi lá pra ver o que tava rolando, e também o passado lá do FNAF 4. Eu acho que o FNAF 4 vai ser o menos mencionado de todos, infelizmente, por mais que tenha Freddy vs Family Diner, e talvez eles façam, né, uma lembrança da Freddy vs Family Diner, mas não acho que vai ter um filme do FNAF 4, mas eu acho que vai ser só uma referência para eles continuarem indo pra frente, porque talvez a ideia do filme é justamente chegar no Security Breach. Talvez a ideia do terceiro filme já seja para finalizar a história toda, do segundo pro terceiro finalizar a história para caminhar pro FNAF 6, para justamente falar que, ó, ele voltou, e aí teve uma outra localização, e aí vinha o Henry, aquela coisa toda. Eu acho que o primeiro filme não vai ter tanta coisa da Fazbear Frights. Talvez isso fique pro segundo filme. É isso que eu tô querendo dizer. E eu acho que a Vanessa vai ter um papel onde uma das vítimas de dentro da pizzaria toda acabou, sabe, uma das vítimas que era da família dela, morreu na mão do William Afton e ela vai atrás pra saber o que tava acontecendo. E aí o Michael tá tentando ver o que aconteceu com a mãe dele, porque a mãe dele também sumiu. E aí tá querendo ver o que aconteceu com o pai, que o pai também sumiu. Eles não têm lembranças, né, de ter conversado com o pai quando ele era mais adolescente e um pouco mais ali jovem adulto. Talvez o Michael Afton já esteja trabalhando dentro da Fazbear, porque aquela localização do shopping que tem um monte de sorvete tem indícios de ser do FNAF World. E são, sabe, logos e coisas, sabe, assim, de referência, trazendo talvez uma outra localização da Fazbear. Para quem não sabe, a Fazbear Entertainment também já trabalhou com, tipo, franquia mexicana, que tem até o El Chip. E também com franquia de chocolate, né, tipo essas lojas de chocolateria,
que tem até um Bonnie de Páscoa, que seria justamente um Bonnie de chocolate. Então pode ser que vai mostrar uma localização que só vendia sorvete, mas era da Fazbear Entertainment. E aí, como acabou, né, teve uma vaga lá no FNAF 1, né, justamente do guarda noturno, pegam, já que ele deu problema no shopping de ter espancado um cara porque ele tava maluco, talvez já investigando as coisas que rolou, e aí então fala assim, não, então agora você vai lá pra seu guarda noturno naquela pizzaria que tá toda lascada. Você vai lá pra aquela pizzaria que tá falindo, mano, não quero nem saber, você vai lá dentro. E aí começa, né, a ele ver a verdade sobre o próprio pai dele e as coisas que rolaram no FNAF 1 e até os minigames do FNAF 3. É isso que eu penso. Como vai ser o final dessa história? Com o William Afton caindo, né, na desgraça daquelas almas todas doidas, né, que acabaram vindo pra perseguir ele cai justamente, né, por conta da assombração que veio pra cima, ele entra na roupa de Spring Bonnie e aí acontece o fim, né, melhor dizendo, ele morre no final, como a gente já sabe que também já aconteceu no FNAF 3, né, os minigames ali. E aí dali pode ser que venha um pós-créditos mostrando que abriram a sala, né, abriram uma porta secreta, e aí mostra lá o Springtrap todo caído, né, depois de ter ficado não sei quantos anos lá dentro, uns 30 anos no mínimo. E aí vai talvez um outro pós-créditos possível, pode ser mostrando a Circus Baby e mostrando, né, a Abby, né, tentando chegar perto da Circus Baby, e aí a gente já sabe o que aconteceu, mas vai ser só, tipo, a Abby chegando perto de uma outra animatrônica, uma Funtime, e aí aparece a Circus Baby no fundo, né, ali toda pra dar sorvete pra criança. E a gente sabe o que vai acontecer. Enfim, molecada, esse é um pouco das ideias que eu tenho do que pode rolar no filme. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito, o que você acha que vai acontecer. Deixa aí que a gente vai marcar um coração e também conversar a respeito dessas teorias. Talvez a gente faça até um segundo vídeo, compilando, né, as ideias de vocês. Deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoal, tudo sempre me despede de vocês e até a próxima.